Meu nome é Felipe, junto com os demais colegas Agatha Araújo e Ramon Torres, abordaremos neste vídeo o processo da contratação pelas empresas estatais em relação às normas nacionais e estrangeiras, doutrina nacional e estrangeira e jurisprudência nacional e estrangeira, e relacionar com o contexto da pandemia da Covid-19, na disciplina de Direito Administrativo 2, ministrada pelo Dr. Raul Galad, na Universidade Federal do Amapá, para a turma de Direito 2021. Começando pelas normas, o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional número 19 de 1988, estabelece a necessidade de edição de uma lei para o estabelecimento do Estatuto Jurídico das Empresas Estatais. Em 2016, foi publicada a Lei 13.303, que estabelece as linhas gerais dos procedimentos de contratação dessas empresas, com o objetivo de promover obras e serviços públicos de forma efetiva e desburocratizadora. A Lei das Estatais é uma lei específica que deve prevalecer sobre a Lei Geral de Licitações, em caso de conflito aparente entre normas, de acordo com o princípio da especialidade. No entanto, em caso de lacunas na Lei 13.303 de 2016, há um debate doutrinário sobre a subsidiariedade da Lei Geral de Licitações. A Lei das Estatais é mais clara ao indicar a aplicação da Lei do Pregão. A Lei das Estatais incentiva a criação de regulamentos internos nas empresas para a operação das licitações. Um exemplo é o regulamento da Eletrobras, que oferece uma solução para a questão da omissão da Lei 13.303 de 2016, determinando a subsidiariedade da Lei Geral de Licitações para os pontos de omissão. Em resumo, a Lei 13.303 de 2016 estabelece as diretrizes gerais para a contratação pelas empresas estatais, como a Lei do Pregão, sendo a modalidade de licitação preferencial. As empresas podem criar regulamentos internos para preencher as lacunas da lei e estabelecer itens específicos, mas sempre em consonância com as leis vigentes e com o objetivo de promover a efetividade e desburocratização dos serviços. Em relação às licitações de aquisições públicas, é importante conhecer as normas e regulamentos aplicáveis não apenas ao Brasil, mas também em relação a outros países, como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as licitações federais são regulamentadas pela Regulação Federal de Aquisição, FAR, que tem como objetivo garantir a competição igualitária entre os participantes e a transparência nos processos de aquisição. No entanto, é importante destacar que cada estado americano pode ter suas próprias diretrizes específicas para as licitações realizadas por empresas estatais. Além disso, o conceito de empresa pública ou sociedade de economia mista, tão comum no Brasil, não possui equivalente direto nos Estados Unidos. Em vez disso, existem entidades governamentais e corporações públicas que possuem algumas semelhanças com as empresas públicas e sociedades de economia mista. Um exemplo é uma empresa ferroviária de passageiros dos Estados Unidos, criada pela Lei Duntrack de 1970. Embora seja uma empresa de propriedade do governo, a Duntrack opera de maneira mais independente do que uma agência governamental típica e tem uma estrutura corporativa semelhante a uma empresa privada. A Duntrack possui suas próprias políticas e procedimentos internos de aquisição, que devem cumprir os requisitos estabelecidos pela legislação aplicável. Em relação aos processos licitatórios, a ANTRAC não está sujeita à regulação federal de aquisição, mas tem suas próprias políticas de procedimentos de aquisição, como o Manual ANTRAC de Qualidade. Esse manual estabelece as orientações gerais para o processo de contratação da empresa, incluindo a análise do questionário de perfil do fornecedor e o processo de qualificação do fornecedor. É importante destacar que, apesar de não ser exigida certidão de regularidade trabalhista no processo de habilitação, os fornecedores da ANTRAC na área da construção e contratos
superiores a $2.000 devem apresentar conformidade com a Lei James Bacon, uma das mais importantes leis trabalhistas dos Estados Unidos. Assim, é fundamental compreender as normas e regulamentos aplicáveis em cada contexto para garantir processos de aquisição justos e transparentes. Boa noite, professor. Boa noite, turma. Eu me chamo Agatha de Araújo dos Santos, sou acadêmica do curso Bacharelado em Direito na Universidade Federal do Estado do Amapá. Também sou aluna do professor Dr. Raul Galaad na disciplina de Direito Administrativo 2. Agora nós vamos para a terceira e última parte da nossa apresentação, onde nós trataremos da jurisprudência nacional e estrangeira, bem como os atos administrativos no contexto da pandemia da Covid-19. Agora observaremos a temática abordada sob a perspectiva da jurisprudência nacional. Na ADI 5.841 de 2021, o STF julgou a constitucionalidade da Lei 13.303 de 2016, que afasta o princípio licitatório em alguns casos e permite a venda do patrimônio da União sem autorização do Congresso Nacional. O tribunal entendeu que, por maioria, que a lei é constitucional, uma vez que a cláusula de dispensas de licitação está prevista em lei e também no Decreto 9.188 de 2017, que regulamenta a matéria, e atende aos imperativos de eficiência, moralidade e impessoalidade administrativa. Na DI 5.624 de 2020, o tribunal também se pronunciou sobre a referida lei, afirmando que a transferência do controle de subsidiárias e controladas, sem a anuência do Poder Legislativo, é constitucional, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública. Em relação à jurisprudência estrangeira, nós analisamos decisões de tribunais americanos que possuem uma similaridade quanto à temática que estamos abordando. E para exemplificar essa ideia, nós trouxemos um caso em que ele pode nos fornecer algumas semelhanças com a Lei 13.303 de 2016, que trata de licitações em empresas estatais aqui no Brasil. O caso envolveu uma empresa que questionou um contrato concedido a outra, alegando que o procedimento de avaliação e entrega da licitação não foram seguidos corretamente. Embora o contrato tenha sido mantido, a empresa que questionou o processo recebeu um ressarcimento. Nesse caso, nós podemos perceber que esses procedimentos de compras governamentais podem ser comparados entre países e que há semelhanças entre a legislação americana e a brasileira nesse sentido. E quanto aos atos administrativos no cenário da pandemia da Covid-19, nós observamos que o governo brasileiro tomou algumas medidas para agilizar e adaptar os processos da contratação pública, incluindo o processo licitatório das empresas estatais, regidas pela Lei 13.303 de 2016. Algumas dessas mudanças incluíram a dispensa da licitação, o uso de um regime diferenciado de contratações públicas, conhecido como RDC, e a contratação eletrônica. Embora tenha sido implementado em caráter de urgência, essas medidas mantiveram a exigência da transparência e controle nas contratações. Tais mudanças foram temporárias, mas podem causar um impacto duradouro nas práticas de contratação pública no Brasil. A nossa pesquisa teve como objetivo observar as exceções ao domínio de abrangência da Lei de Licitações aplicáveis às empresas estatais, e a partir disso nós vimos que existem semelhanças entre a legislação nacional e estrangeira, mas ainda há diferenças em determinados aspectos. Sobre essa mesma perspectiva, nós analisamos as jurisprudências nacionais e estrangeiras e, por fim, examinamos a adaptação da regulamentação em situação emergencial, como foi no caso da Covid-19, que veio com o objetivo de solucionar questões relacionadas à nova lei de licitações para que pudesse atenuar problemas que emergiram nesse cenário. Finalizo aqui a exposição do nosso trabalho e agradeço a todos pela atenção. Meu nome é Ramon Torres Cruz, acadêmico de Direito pela Universidade Federal do Amapá. Neste vídeo, apresento o trabalho de tema Exceções ao domínio de abrangência da nova Lei de Licitações 14.133, como as estatais contratam, sob orientação e supervisão do professor Dr. Raul José Galaad de Oliveira, para
para a disciplina de Direito Administrativo 2. Doutrina Nacional. Segundo Eli Lopes Meirelles, as empresas estatais são criadas por lei específica como pessoas jurídicas de direito privado e de capital exclusivamente público para realizar atividades de interesse público, seguindo os contornos da iniciativa particular. De Pietro adiciona que essas empresas devem estar sob o controle acionário do Estado, seja direto ou indiretamente. Vale esclarecer que as empresas estatais são um gênero que comportam espécies, como as empresas públicas e sociedades de economia mista. Quanto à diferença entre essas espécies, a Lei 13.303 de 2016 destaca que as empresas públicas devem ter capital integralmente detido pelo Estado, ao passo que as sociedades de economia mista detêm ações ordinárias majoritariamente pertencentes ao Estado. Matheus Carvalho destaca que, apesar de terem personalidade privada, as empresas estatais são sujeitas às regras e princípios de direito público, o que obriga a submissão das estatais ao processo licitatório. Sidney Bittencourt ressalta que, embora essas empresas realizem atividades econômicas, seu objetivo principal deve ser o interesse público. Assim, o lucro é secundário. Julian e Raíssa Andrade afirmam que a principal característica dessas entidades é a regulação por estatutos jurídicos próprios, conforme a orientação da Lei 13.303 de 2016. No contexto histórico, as empresas estatais desempenharam um papel importante no processo de industrialização do Brasil e na promoção de interesse público. Todavia, por muito tempo, faltou uma definição clara dessas entidades, o que levou à criação da Lei das Estatais, que estabeleceu um sistema peculiar para aquisições públicas. Como marca principal do processo de aquisição, a lei não define uma modalidade específica de contratação, mas estabelece critérios de julgamento que devem ser combinados no edital do processo. Conjuntamente, a doutrina e esses regulamentos internos buscam resolver questões de omissões, lacunas e contradições na aplicação prática da lei. Quanto aos conflitos entre as leis estatais e outras leis, a doutrina geralmente defende que a lei das estatais deve prevalecer por ser uma lei especial. No entanto, a subsidiariedade da lei geral é um tema de debate e o consenso é que os regulamentos internos das empresas devem oferecer soluções para cada caso. Com isso, é possível perceber a complexidade e a relevância das empresas estatais no contexto brasileiro, bem como a importância da legislação específica que as regula e as orienta. Doutrina estrangeira. Um dos grandes nomes no campo do direito administrativo e contratação pública dos Estados Unidos é Charles Schiffer, professor de Direito da Universidade de Baltimore e ex-consultor jurídico do Congresso dos Estados Unidos. Schiffer escreveu diversas obras sobre contratação pública, como o livro Government Contract Law, em coautoria com William Schock. Nessa obra, Schiffer e Schock analisam detalhadamente o processo de contratação pública dos Estados Unidos, abordando o tema como os princípios gerais, a seleção de fornecedores, transparências, procedimentos de licitação, gestão e fiscalização de contratos e solução de controvérsias. Diferentemente do Brasil, que tem a lei das estatais, os Estados Unidos não possuem uma legislação específica sobre o tema. Todavia, o país tem diversas leis e regulamentos que orientam a contratação pública. Nesse sentido, a doutrina jurídica americana enfoca princípios como a concorrência, transparência, integridade e responsabilidade no processo de contratação pública. Além disso, destaca a importância de equilibrar as demandas do governo por eficiência e economia com os interesses dos fornecedores e os direitos dos cidadãos.